Olá pessoal, quem fala é o professor Tiago Calabraro Menegazzi e a ideia hoje é tratar um pouquinho sobre o cimento de hidróxido de cálcio. Bom, trata-se de um material amplamente utilizado especialmente na proteção pulpar, no caso de cavidades profundas e muito profundas. Só que em virtude das suas propriedades físicas, mecânicas e também do seu próprio mecanismo de ação, esse cimento requer um certo cuidado, um certo protocolo durante a sua aplicação, que muitas vezes é negligenciado pelo cirurgião dentista. Então vamos trabalhar um pouquinho esses aspectos. Com relação à sua apresentação, o cimento de hidróxido de cálcio ele possui várias marcas comerciais, disponíveis aqui no Brasil. Então nós temos o Hidroc e o Dical, talvez como as mais conhecidas, mas também outras como o Liner, Idical e enfim, outras tantas. Todas elas sendo apresentadas no sistema pasta-pasta, ok? Com relação às suas propriedades físicas, químicas e mecânicas de relevância direta na aplicação clínica. O primeiro ponto a ser abordado é com relação ao seu pH. Então trata-se de um produto com pH alcalino, próximo de 11, o que reflete diretamente a sua biocompatibilidade. Então não é um material potencialmente agressivo à polpa e por isso sim indicado em cavidades profundas e muito profundas. Um outro ponto interessante é a sua capacidade de bloqueio a estímulos térmicos e elétricos. Então, algo bastante desejável na proteção pulpar dessas cavidades profundas e muito profundas, seja para restaurações em amálgama, resina composta ou mesmo em enômero de vidro. Possui uma alta solubilidade, o que pode e, na verdade, configura um problema. Em um meio aquoso, esse material tende a ser solubilizado, a se perder. Então, até por isso, há uma necessidade eminente de proteção desse material durante a sua aplicação clínica. Talvez esse seja um dos passos mais negligenciados por alguns colegas. Então, durante, por exemplo, a execução de uma restauração em resina composta, em que eu vá aplicar o condicionamento ácido, depois o adesivo, para depois a inserção da resina composta, este cimento de hidróxido de cálcio, se aplicado na porção mais profunda, deve necessariamente ser protegido, sob pena de ser solubilizado tanto pelo ácido quanto pela própria lavagem desse ácido. Ok? Então, necessidade sempre de proteção. Outra característica é a sua baixa resistência mecânica, e está aí de repente o segundo ponto de maior negligência no uso desse material. O mecanismo de ação dele é por contato, e por ter uma baixa resistência mecânica, não devemos nunca aplicar esse material em uma quantidade excessiva, então numa espessura maior. A espessura deve ser a mais fina possível, ok? Não é a sua espessura que vai determinar a sua eficiência, e sim um problema mecânico na restauração como um todo. Como já falado, ele é apresentado sempre no sistema pasta-pasta, no caso uma pasta base e uma pasta catalisadora. Como funciona o seu mecanismo de ação? Basicamente funciona como uma necrose por coagulação. Uma vez aplicado, e ele funciona por contato, a sua ação é por contato, em função do seu pH bastante elevado, ele gera uma necrose por coagulação na área de contato, que por sua vez estimula a formação de carbonato de cálcio, que se organiza então em núcleos de calcificação distrófica. E esses núcleos então vão ser responsáveis pelo estímulo à diferenciação celular em odontoblastos e deposição de dentina. Portanto, o hidróxido de cálcio tem a capacidade de estimular a formação de dentina esclerosada ou esclerótica ou reparadora. Então, na verdade, gera uma dentina muito mais densa do ponto de vista mineral, ou seja, trata-se de uma barreira biológica a eventuais agressões. Por isso, utilizado em regiões profundas, no caso de proteção pulpar ou capeamento indireto, ou seja, quando não há exposição pulpar. Em não havendo exposição pulpar, eu utilizo o cimento de hidróxido de cálcio na porção mais profunda, para que exatamente ocorra essa proteção biológica natural, de formação de deposição de dentina reparadora. Ok? Mas como funciona então a sua manipulação? Quais os cuidados que devem ser tomados?
O cimento de hidróxido de cálcio, então, ele é composto por duas pastas, uma pasta base e outra catalisadora. Serão misturados em um papel não absorvente que vem junto com o kit do material, embora nada impeça essa mistura em uma placa de vidro convencional. Utilizaremos o aplicador de cal para poder fazer essa manipulação. Então nós temos duas pontas ativas, com uma haste mais longa e outro com uma haste mais curta. Em ambas as extremidades nós temos duas pequenas esferas, que vão facilitar tanto a manipulação quanto a inserção na cavidade. Sugerimos ter uma gaze por perto para limpeza de eventuais excessos do material. Então, para a manipulação especificamente, vamos começar com a pasta base. A gente remove a tampa do produto. Em função de uma pressão negativa existente ali nos primeiros usos, sugerimos remover o excesso para aí sim fazer o proporcionamento ali no papel não absorvente. Feito o proporcionamento, remove-se eventuais excessos e fecha-se imediatamente a pasta. O mesmo vamos fazer com a pasta catalisadora, ok? Removemos então a tampa, limpa-se eventuais excessos em função da pressão negativa. Fazemos o proporcionamento em partes iguais então. Mais uma vez remove-se o excesso para poder fechar a bisnaguinha. Ok. Um cuidado especial deve ser tomado para que não haja a mistura, a troca das tampas, uma vez que já pode haver algum tipo de reação ali, impedindo inclusive a utilização futura do material. Então esse produto especialmente ele tem tampas de cores iguais, outros têm tampas de cores diferentes, então procurar não misturá-los. Então está aí a proporção em tamanhos iguais, próximas uma da outra. E eu vou fazer agora a manipulação, ou a mistura das duas pastas. Então eu tenho uma pasta laranja e outra branca. A base é laranja, a catalisadora é branca. Eu vou fazer uma mistura simples, até obter uma pasta homogênea, portanto um laranja mais claro. Então, após essa mistura, está aí a coloração homogênea. Nós temos um grande excesso de material invadindo a haste do aplicador de cal. Então vamos remover esse produto e pegar uma quantidade exclusiva na esfera, na extremidade aplicadora, para que não haja problemas durante a inserção. Tempo de manipulação 10 segundos, tempo total de trabalho 30 segundos. Então, para levar a minha cavidade, eu vou simplesmente aplicar uma camada fina junto à região mais profunda e somente a essa região, uma vez que a ação é por contato. Ok? Então, paredes circundantes livres de cimento de hidróxido de cálcio. É um cimento hidrossolúvel de baixa resistência, então não aplicar nas paredes circundantes. Somente e exclusivamente, uma vez que ele age por contato, na região mais profunda do preparo cavitário. Dentina esclerótica, não há necessidade de aplicação desse material, uma vez que o tecido já foi remineralizado. Ao final, o descarte do papel. Muito bem, alguma dúvida? Vocês já sabem onde nos encontrar. Comentem aqui mesmo no YouTube ou estamos também disponíveis em outras redes sociais. facebook.com/dentísticaucb, @dentísticaucb no Twitter, equipe de dentística UCBDF lá no Google+, e o nosso e-mail dentistica.ucb@gmail.com. Grande abraço e até a próxima.